TV Capital apresenta Vida em Debate. Tu deves estar sabendo que no dia 9 de outubro vai ser comemorado aqui em Florianópolis o Dia da Paz para o município. Haverá uma grande manifestação na Praça da Bandeira. Inúmeras escolas levarão números musicais, farão as suas apresentações, tendo como tema a cultura de paz. Mostrarão seus projetos dentro da escola. A Unipaz vai estar convidada e nós vamos estar trabalhando então educação para a paz. E hoje eu trouxe, quando eu perguntei para ele, qual é teu forte assim? Sabe quando a gente pergunta para uma pessoa, quer que ele complete uma frase, por exemplo, meu nome é, alguns dirão trabalho, outros dirão família, não é? E quando eu fiz essa pergunta para ele, meu nome é, ele disse educação para a paz. Ele é Jairo Salles. Prazer, amigo. Muito bom te ter aqui. Obrigado. O que um educador para a paz faz? Assim, só para iniciar, só para aquecer a conversa. Um educador para a paz, ele procura facilitar as pessoas, primeiro a si mesmo, né? E facilitar as pessoas para que encontrem possibilidades de resgatar a paz consigo mesmo, com o outro e com o universo. É um resgate, é uma conexão, quer dizer, a gente não vai buscar isso fora. Não se trata de encontrar, mas reencontrar está dentro, né? Já está presente, é da nossa natureza. E tu começaste contigo, depois tu foste fazer isso numa empresa e atualmente tu fazes isso em escolas, dentro de uma instituição, como é o caso da Universidade para a Paz. Isso. As minhas caminhadas, eu posso dizer que os meus desafios da infância, da juventude, a perda da visão do meu olho direito, uma vivência muito intensa, me possibilitou, me encaminhou para que eu fosse em busca da paz comigo mesmo, de me encontrar dentro da realidade que estava disponível, né? Com algumas dificuldades e com muitos desafios. Sem dúvida. E que caminho era esse? Quer dizer, no que ele implicava? Existiam algumas vivências que naturalmente tu ias buscar? Eu imagino assim, algumas pessoas dizem, para encontrar paz eu medito. Outras dizem, para encontrar paz eu respiro fundo. Qual foi o teu recurso? Ou existe outras coisas que não são esses recursos que eu citei? Eu encontrei o caminho do corpo. Do corpo. Do corpo. De perceber-se. Eu busquei a massoterapia, busquei a terapia de respiração e descobri que através de estabelecer contato com como as experiências consolidavam, registravam no meu corpo, eu podia reencontrar a minha paz e me posicionar de uma forma mais segura e confiante nesse momento tão turbulento que é a adolescência, né? E esse caminho se estabeleceu de tal forma que me tornei massoterapeuta. Jairo, tu tem uma definição para paz? Ou não te preocupas com isso, em ter um conceito, uma definição? Existe uma frase que te guia, pronunciada por algum grande mestre? O que sempre me vem à mente é Gandhi, né? Que não há caminho para a paz é o caminho. E isso aí que tu tem então praticado. Quer dizer, tu experimentas ter comportamentos pacíficos e aí tu entendes que é desse jeito mesmo que tem que prosseguir e aquilo dentro de ti te guia. Não é de fora. Exatamente, é uma percepção de estar presente nesse momento e de que forma eu estou observando, de que forma o que está acontecendo me toca. E aí, essa percepção para se dar conta se eu
não necessariamente preciso perder a paz com algo fora. Eu posso estabelecer dentro de mim o que aquilo está querendo me dizer, com que parte minha mexe, onde a tensão percorre meu corpo, se aquilo me incomoda ou não. Contatando comigo, me dando conta, fechando os olhos e percebendo como está o meu ritmo interno diante dessa situação. E é isso que eu procuro facilitar para as pessoas. Esse encontro. Como é para você agora? Parar, fechar seus olhos, olhar para dentro. Qual é o ritmo? Essa é uma boa pergunta, né? Qual é o teu ritmo? Enquanto tu descrevias, eu fiquei pensando assim, esse mundo que ele está descrevendo é um mundo que possibilita escolhas. Porque sai daquele movimento do papum, né? Sim. Quer dizer, tem um estímulo, responde sem pensar, sem se ouvir. É um mundo de escolhas porque existe uma escuta ativa. Esse é um requisito, uma escuta ativa, no caso do teu exemplo, de ti mesmo. Mas escuta ativa é um ingrediente importante? Sem dúvida, sem dúvida. Escuta ativa, como diz um dos nossos mentores, o Roberto Crema, é manter o foco no saudável. Qual o melhor caminho para mim nesse momento? Resgatar a nossa inerente capacidade ou desejo de encontrar a felicidade. O que me faz mais feliz agora? O que é essencial agora? Perguntas importantíssimas, né? Porque nós estamos muito no passado, no futuro, e saímos do momento presente, que é um momento de vida. Os outros já ou serão ou já foram, o que foi já é de morte, né? Quer dizer, já foi, já passou. Então, estar no momento presente é uma outra grande dica para conseguir viver a paz. Em grupo, como é que se ensina isso? Porque falando em escuta ativa, se estabelecem diálogos e não monólogos. Como é que tu consegues, como educador para a paz, ensinar isso num grupo de crianças ou num grupo de adultos? O principal objetivo é a criação de um círculo de confiança, né? Para que se estabeleça essa paz, nós criamos círculos de confiança. E para que esse círculo aconteça e sobreviva, é importante que ocorram acordos bem claros entre todos. Uma das primeiras coisas que acontecem num círculo de confiança é essa possibilidade de experienciar através de outros canais de comunicação a mim mesmo, né? De outros canais com os quais eu não estou acostumado, mas que pouco são usuais, pouco né? usuais. Mas que passam pelos sentidos. O corpo, a mente, onde anda meu pensamento, como me sinto agora, e o meu corpo, onde a tensão está alojada, onde eu enrijeço. E perceber-se dessa forma, por incrível que pareça, vai trazer à tona experiências novas. A pessoa vai se emocionar, a pessoa vai expressar o que está dentro. E por isso... Vai ter insights criativos, quer dizer, ela vai pensar em possibilidades que não estavam no cotidiano dela. Claro. É saindo da zona de conforto, né? Que é esse... Do padrão que se repete. O padrão que nós estabelecemos, que é usual. Então, o grupo é uma oportunidade de dar uma espiadinha fora e ver que acontecem coisas diferentes com o outro, que existem outras possibilidades comigo. Então, o primeiro acordo é confidencialidade, para que a pessoa se sinta segura, que ela pode ser ela mesma, não ter medo do que pode acontecer, você falou de criança, a criança, quando você dá a ela essa possibilidade de tornar-se responsável pelo que está acontecendo naquele momento
e sentir-se segura para expor, podendo confiar, estabelecer um contato com o colega, a menina, o menino ali de uma forma com amorosidade. Isso... Eles são incríveis, né? Nossa, é incrível. Isso vai ter reflexo em todos os setores da vida. Né? Jairo, então estamos conversando sobre educar para a paz e tu estás contando a tua experiência como educador para a paz e que um dos critérios, então, em grupo, para a gente conseguir manter um ambiente pacífico, é que tu chamaste de confidencialidade, é que aquilo que a gente compartilha naquele momento fica restrito àquele grupo, não se sai contando para outras pessoas fora do grupo. Exatamente. Porque vira fofoca, qual é a repercussão? Exatamente, nós podemos... Porque as pessoas dizem assim, não, mas eu conto para ela, porque daí ela me ajuda a raciocinar melhor, fica mais claro para mim o que aconteceu. É justamente para contextualizar, para trazer segurança para o grupo, né? Eu posso compartilhar o que ocorre comigo, as minhas experiências fora, e posso traçar linhas gerais, mas o que acontece com o outro é sagrado dentro daquele espaço, né? E se a gente for falar em fofoca, né? Nós podemos ir para um segundo acordo, que é... Então, não conta o segundo acordo ainda. Tu vais ficar segurando, aguardando para ouvir o Jairo contar. Porque precisamos sair desse círculo vicioso de que eu conto o que eu ouvi e tu sabes, quando eu conto, eu acrescento um ponto e as coisas começam a ficar confusas e nada pacíficas. Então, permanece conosco. Voltamos em seguida. Dia 9 de outubro, comemorações do Dia da Paz em Florianópolis. E por conta disso, estou conversando com Jairo Salles. Jairo Salles é um massoterapeuta e consegue estabelecer uma conexão íntima entre tocar o próprio corpo, tocar o corpo do outro e introduzir tudo isso, essas percepções, na concepção de cultura de paz. Ele estava conversando sobre elementos para se manter num grupo, a capacidade de estar pacificamente naquele grupo. E tu falavas em ser confidente, praticar a confidencialidade. E as fofocas nisso? Tá certo. Lembrando que, uma vez falando sobre essa convivência de grupo ou convivência circular, esse olhar nós podemos estabelecer numa relação a dois. Isso. Numa relação de grupo, numa relação de trabalho. Nós chamamos convivência circular porque no círculo todos são vistos e ouvidos por todos. E todos têm voz. E não existe hierarquia. E não existe hierarquia. Às vezes ela pode até... É um resgate, é também um resgate da forma como os povos tradicionais geriam as aldeias, onde existe uma hierarquia, mas esse poder é um poder é um poder com o outro, onde eu falo com você e não para você. Nem de você, que é o caso da fofoca. Que é o caso da fofoca. Então vamos repetir isso. Eu falo com você, não para você, nem de você. E agora vamos explicar. Isso. E essa visão que eu olho e escuto o outro, ela pode ser levada para vários níveis de relacionamento, né? Então, um outro acordo seria não triangulação, né? Não triangulação é porque o círculo, ele dá margem para o diferente, ele dá margem para o conflito, vendo o conflito como dádiva. Esse conflito, ele se torna, lógico, um caminho para a paz, onde vai existir diálogo, não debate. Diálogo. Nem competição. Nem competição. Diálogo, uma vez que eu me certifico se o que o outro está falando é realmente aquilo que eu ouvi. Eu procuro fazer uma escuta ativa daí. Porque geralmente quando o outro está se posicionando,
e colocando uma percepção diferente da nossa, a nossa mente já está procurando dentro do meu repertório de conhecimento, de experiências, a resposta que eu vou dar, né? Então, neste círculo, se dá margem para discussão, embora nunca se decide nada no ambiente, no calor da discussão, aí a importância de sempre existir um elemento chave, que é o objetivo comum. O que une este grupo? O que une essas duas pessoas? Agora, o que nos une como humanidade? O que estamos buscando nós, né? E quando esse conflito se está caminhando, ou se o outro é diferente, e eu tenha essa clareza de que eu posso, extra-grupo, chamá-lo e esclarecer com ele, com este olhar, com essa escuta, e não... Com ele, não com o outro, dizer, olha o que fulano disse, imagina! Exatamente. Fora grupo, eu chamar um terceiro e aí colocar todo o meu ressentimento em função de não concordar com o outro, né? Isso é chamado triangulação dentro dessa referência. Triangulação. E ela é uma das dificultadoras Sem de se dúvida. manter a paz no grupo. Sem dúvida. E aí nós poderíamos dizer que o objetivo principal é que haja uma tolerância entre o diferente, que o diferente existe e deve sim existir, porque facilita crescimento, mas essa tolerância é ativa, é aceitando que quanto mais possibilidades diferentes um grupo tem, mais riqueza e possibilidade de sobrevivência, né? Capacidade de sobrevivência. Enquanto tu falaste assim, tolerância ativa, eu pensei em alguns exemplos da gente ouvir o outro dizer, deixa ele falar. Como quem diz, né? Vai esgotar, eu não vou ouvir mesmo, vou fazer o que eu quero fazer. Nesse sentido, não existe conciliação, né? Não existe conciliação. Existe... Leonardo Boff fala de um caminho de acolhida, né? Mas a acolhida, ela não pode ser uma acolhida simplesmente por obrigação, né? Eu acolho diferente porque... Não tem outro jeito. Não tem outro jeito. O que acontece muitas vezes no ambiente de trabalho, né, Jair? Sem dúvida. Mas eu acolho o diferente porque estamos unidos em comunhão de algo. Por isso, o foco no que nos une. E... Eu acho que tem um referencial por trás disso, que é assim, ó, quando nós cremos que nós estamos separados e que se eu fizer determinada coisa, isso é só da minha responsabilidade, ninguém tem nada com isso, a coisa flui num sentido. Se eu tenho uma compreensão mais ampliada da existência e digo, todos somos um, o que eu fizer, porque estamos numa teia, repercute na tua vida, aí eu começo a querer conciliar, não? Sem dúvida. A ideia... Nós podemos falar aqui sobre o indivíduo e isso cabe também numa relação a dois, num grupo e em nível planetário. Em nível planetário, né? Porque nesse ritmo que estamos vivendo agora, onde o volume de informação, tudo tão atribulado, a globalização, né? Ele tem algo muito rico, que é essa consciência, essa nossa consciência como humanidade, porque o mundo se reduz na nossa mão. E aí é diferente de outrora, onde eu vou gastar água aqui à vontade, porque hoje eu gasto aqui, eu sei que isso... Falta lá. Que falta lá. Ou daqui a pouco falta aqui mesmo. E que tem influência, que eu tenho responsabilidade com o outro, que estamos todos
nessa nave Mãe Terra. Não temos como nos esconder para não conviver, né? É preciso ter essa consciência. Esse fio traz várias reflexões, por exemplo, hospitalidade, né? Que o Leonardo Boff coloca como uma das virtudes principais que precisam ser foco de atenção na humanidade. Me tocou muito quando eu cheguei em Florianópolis há 15 anos atrás. Eu fui morar em casas de um casal nativo aqui da ilha, e na simplicidade deles, eles tinham estabelecido contato com pessoas das mais diferentes nações e dos tipos mais diferentes, e iam absorvendo essa leitura e respeitando, e isso me encantou muito. Então hoje, viajando nessa nave, às vezes eu costumo dizer que temos uma dádiva, um desafio e uma bênção, né? Estamos aqui viajando de primeira classe. Estamos no sul de primeira classe, predominantemente de primeira classe. Um suprimento grande, belezas naturais, qualidade de vida, e isso tem atraído muita gente. E essa consciência daqui a pouco vai nos chamar mais. Teremos esse mesmo nível de hospitalidade quando os nossos irmãos planetários começarem a buscar os recursos nesses lugares onde ainda existe essa possibilidade de suprimento, de qualidade. Ok. Vamos receber muita gente para morar aqui, né? E alguns que não são nada abonados, né? Jairo, uma das referências que tu utilizas, então, para essa, como educador para a paz, são esses livros, Das Virtudes, do Leonardo Boff. Comenta um pouquinho. O Leonardo fez uma reflexão assertiva, necessária e encantadora sobre virtudes para um outro mundo possível, né? São 3 volumes e ele enumera hospitalidade, que a gente estava falando agora, e o segundo é convivência, respeito e tolerância. E ele termina essencialmente falando de comensalidade, comer e beber juntos e viver em paz. Porque não vai adiantar que nós façamos todo esse percurso sobre paz se não lembrarmos que é preciso matar a fome de milhões de pessoas na Terra. Que o nosso repertório de preocupações diário ainda está em tantas coisinhas que, à medida que fizermos esse encontro consigo mesmo e com o outro, vão clareando, e milhares de crianças morrem todo dia de fome. Uma reflexão que me toca muito, e o Boff sinaliza, eu acho que foi Dostoiévski que falou, que se todos quiséssemos ao mesmo tempo resolver os problemas, é mais ou menos essa frase, o problema planetário, nós conseguiríamos. Já temos tecnologia, já temos recursos. Se todos fossem imbuídos de boa vontade, ao mesmo tempo, o planeta estaria salvo. Então, e a humanidade amparada. Perfeito. Jairo está falando de querer, porque poder, podemos, se estivermos juntos, linkados. Nós estamos falando sobre educação para a paz, porque Jairo é um educador para a paz, e porque dia 9 nós temos em Florianópolis uma comemoração pelo Dia da Paz no município. Então, continua conosco, até daqui a pouco. Jairo Salles, que é meu convidado de hoje, eu definiria como um buscador. Ele está sempre com o livro embaixo do braço, faz as experiências dessas coisas que ele lê e leva para os grupos nos quais ele está inserido. Um grupo no qual tu estivesse inserido e praticasse o terceiro princípio de convivência circular,
foi um grupo de trabalhadores dentro de um grande hotel em Florianópolis, não é isso? Qual é o terceiro princípio, então, que tu buscavas praticar com essas pessoas? O terceiro... Vamos repetir o que nós falamos. Então, primeiro é o... Confidencialidade. Confidencialidade. Segundo... Segundo, não triangulação. Não triangulação, quer dizer, não falar fora daquele círculo sobre o que aconteceu naquele círculo. E terceiro? E o terceiro chama-se mudita. Mudita, como é que escreve? Mudita, M-U-D-H-I-T-A. Mudita é uma palavra em sânscrito que, segundo Meist, é a cara da moeda cuja coroa, ou vice-versa, é compaixão. Compaixão, a tua dor é a minha dor. Mudita, o teu talento é o meu talento. Aí eu não preciso invejar. Exatamente. Essa experiência de que um sistema, na sobrevivência de um sistema, eu possa contar com alguém que faz algo de forma tão especial. E não é almejar ou não necessariamente eu desejo ser como. Às vezes tem coisas que eu não vou ter aquela possibilidade ou aquela capacidade, mas me regozijar pela combinação de talentos na criação, no resultado, ou na causa, ou no caso de uma empresa, no andamento do cotidiano, né? Então a frase resultado. simples poderia ser essa que tu já mencionasse. O teu talento, Jairo, é o meu talento. Então eu te vejo falando, fazendo uma boa síntese, desenhando, tocando um instrumento musical habilmente, e aí eu penso, que lindo, né? Quer dizer, ele tem esses talentos, eu tenho outros talentos, e por isso eu não preciso invejar os dele. Exato. O oposto disso é querer passar rasteira. O oposto disso é... Quando você vê uma pessoa oferecendo algo que realmente está fazendo a diferença no espaço e não existe a conexão consigo, no caso, né? A pessoa está distante da sua própria essência, né? Porque... Quando vibramos no medo, no ciúme, na inveja, é isso, na verdade, que a gente está passando como imagem, né? No apego, no receio, Estamos claro. desempoderados, quer dizer, não estamos conectados com o nosso poder natural. E no círculo a gente fala, como eu já disse, em poder com, né? Eu não tenho essa visão, se eu tiver inveja, se eu não colaborar, não facilitar para que o outro... trabalhe com o máximo que ele pode com o seu talento, né? Eu vou estar vibrando de forma contrária, né? E a importância do reconhecimento disso, né? Lorena, que bom que você oferece isso agora para esse grupo, para essa comunidade, para essa empresa. Tu falas muito na palavra círculo, círculo, círculo. Qual é o pressuposto, né? Tu já falaste como se está, quer dizer, estamos juntos, estamos unidos, estamos... Naquela questão de hierarquia existe uma mudança, né? A palavra é respeitada, estamos todos nos vendo, mas existe um outro preceito, uma história. Certo. Quando nós tivermos, eu ouvi que quando nós tivermos muitos círculos praticando a mesma coisa, nós daremos um salto como humanidade. Esta visão circular, de convivência circular, ela remonta, como falei, à forma de gestão de alguns povos tradicionais e foi adotada pelas ecovilas mundiais, como em Findhorn, na Noruega. E na Escócia, perdão. Na Escócia. Na Escócia. E nos círculos de mulheres. Nasceu nos círculos de mulheres, né? Mas ela se fundamenta em uma fábula contemporânea que trata, que é a base da teoria dos campos mórficos, de Rupert Sheldrake. Essa fábula... Que é um inglês. Que é um inglês. Essa fábula chama-se O Centésimo Macaco. Há mais ou menos
20 e poucos anos, eu acredito, cientistas em um arquipélago do Japão jogavam batatas doces para alguns macacos na praia. E em um momento dessa experiência, uma macaquinha de 18 meses, que eles chamaram Imo, lavou a batata dela na água do mar, retirando a areia. Eles comiam com areia. E a partir de então, os companheiros de brincadeira dela começaram a fazer a mesma coisa. Em seguida, a mãe e as fêmeas do grupo. Em questão de pouco tempo, a ilha inteira tinha o mesmo comportamento. E o que os cientistas puderam observar é que as ilhas de todo o arquipélago, em pouco tempo mesmo, essa espécie de macaco não tendo ligação, estabeleceu um novo padrão de comportamento. Então se fundamenta a vivência em círculo, o estímulo para que se criem círculos unidos em comunhão com princípios e valores como esses que estávamos falando. É de que quando atingirmos uma massa crítica, um número exato de pessoas com um olhar diferenciado, com um padrão de comportamento diferente, atingimos toda a espécie. Tu trabalhas com isso porque tu acreditas que isso é possível. Eu fico imaginando pessoas nos ouvindo e dizendo assim, mas a violência está uma coisa horrível, esse mundo vai acabar, vão jogar uma bomba. Quer dizer, tu acreditas nesse salto, nesse rompimento do caos para uma coisa, para uma nova síntese? Sem dúvida, sem dúvida. Acredito, e isso que é confortador nesse momento planetário, né? Saber que tem muita gente já vibrando nisso, né, Jairo? Muitas pessoas que acreditam e trabalham para fazer acontecer. Porque não basta só pensar que é possível, né? Tem que meter a mão na massa e começar a conviver com esses preceitos nos círculos onde a gente está inserido. Na família, na vizinhança, na escola dos nossos filhos, no trabalho. E estabelecer esse círculo. Porque para que aconteça um número exato, e um círculo pode iniciar a partir de algo bem simples. Dicas. Como o estudo de um livro. Um livro que seja de interesse comum. Vamos refletir sobre, ou convidar pessoas que facilitem possibilidades de encontro comigo através do corpo, para uma experiência com o yoga, um tai chi, uma meditação, um relaxamento, para ver um filme. Porque para que nós consigamos atingir esse número exato, algum círculo precisará ser o número 29, algum precisará ser o 63. Não sabemos, então continuemos fazendo. Será o 100º ou o 1000º círculo, como nós dissemos. É como caminhar no labirinto, né? Você não sabe onde você se encontra, mas um dia de repente encontra a saída. Jairo, do ponto de vista de área física, de estrutura física, é importante realmente colocar as cadeiras em círculo. Não ter alguém em pé lá na frente e todo mundo voltado para ele. Isso já é a ação mesmo, que não é mais metáfora, né? Já é a ação. Sem dúvida. O formato... É importante dizer que quando nos propomos a nos reunir em círculo, estabelecemos uma forma de fazer uma transição para este momento. Criamos simbolismos que nos lembrem a todo momento que este é um círculo de confiança, que é um espaço de boa vontade, um espaço de escuta ativa. Então, por isso a importância de que todos sejam vistos e ouvidos por todos, e todos tenham o mesmo tamanho. Eu falei antes em dar margem para o diálogo ou para o conflito. O conflito, é importante lembrar
quando a gente fala em educação para a paz, qual é o contrário de paz? Né? As grandes tradições, elas falam que o contrário de paz é estagnação, não necessariamente conflito. Estagnação é aquele ranço, marasmo, que se estabelece, sabotagem, aquele casal que tolera, né, e vai levando sempre, ou está né? indiferente. Ou está indiferente. Então, esse olhar, dar continente para que aconteça o diálogo, que aconteça um conflito que pode ser mágico para o crescimento do grupo, mas lembrando sempre da importância de, a cada momento que for necessário, fazer uma parada e reconectar com o que une aquele círculo, com o essencial. Fazer uma parada, reconectar com o que une aquelas pessoas que estão naquele círculo e reconectar com o essencial. Nesse intervalo, pensa qual é teu foco da vida e se tu estás reconectada com o essencial para ti. Eu volto a conversar com o Jairo no nosso próximo e último bloco. Até daqui a pouco. Bom, Jairo, falávamos em símbolos e que círculo é um símbolo. Que outros símbolos existem de que nós estamos conectados, nós não estamos separados e que o nosso foco está naquilo que é essencial, naquilo que nos une. Eu vejo que é importante, quando falamos símbolos, talvez algo que represente para aquele grupo coisas simples, básicas, mas que precisam ser relembradas a todo momento. Leonardo Boff fala muito de 3 coisas. Por isso eu sugiro algo que tenha sido feito pelo grupo, né? Que aquele grupo tenha realizado. Uma tarefa que tenha concluído em comum. Exato. Talvez o grupo possa criar uma colagem com figuras que simbolizem qual é o objetivo comum, né? Em algum momento da convivência, de preferência, quando estão se reunindo, fazer algo que tenha essa conotação. Assim, perfeito. Que seja resultado da ação de cada um. Que o grupo estabeleça uma forma de entrar naquele espaço, seja na empresa ou na escola. Ritualizar um pouco os nossos contatos, mas um ritual sagrado. Isso, e pode ser muito simples. O casal, antes de tratar do assunto que precisa ser tratado, fazer um acordo, algumas respirações profundas, né? A maioria das pessoas não segue esse caminho. Não segue esse Tô caminho. rindo porque a maioria tá por aqui, pá, né? Mas e aí gente depois não é consegue... difícil para juntar os caquinhos, colar de novo, né? É impraticável estabelecer um contato pacífico com o outro sem respirar. Se eu não fizer uma escuta de como está aqui dentro. Então é importante entrar. Como é para mim fechar os olhos e respirar? Aqui tantas anda a minha mente. Como eu me sinto nesse momento? Escanear mentalmente seu corpo e ver onde a atenção se aloja. No trabalho de terapia corporal, de massoterapia, às vezes a pessoa... Nossa, mas eu tenho esse músculo. Eu não sabia que tinha essa dor. Porque a gente está distanciado. Tem muita gente que está no cotidiano, aí quando vê, chega no trabalho, eu faço sempre essa... Chega no trabalho e a mente acorda e diz, corpo, como você chegou aqui sozinho? No automático, completamente no automático. Então, o grupo é importante lembrar sempre que a participação de todos é essencial. Um não fala pelo outro, todos falam por si. Todos. Às vezes, se um momento de conflito, é preciso silenciar para se dar conta daquele que não fala. Talvez naquele silêncio ele seja quem tem a visão da sombra do grupo. Talvez ele não queira falar e isso é respeitado. Ou numa empresa podemos falar sobre vários. Na empresa, aquele funcionário tímido que está na frente de trabalho e tem a solução para aquele problema. Como nunca lhe é perguntado. Dá margem
a participação de todos. São princípios muito simples, né, Jairo? Não se está falando de coisas do arco da velha, que nunca ninguém inventou. Quer dizer, falta é praticarmos, tomarmos consciência e praticarmos. Como diz o nosso mentor, o Crema, novamente, né? Tem coisas que são tão simples que chega a doer. Né? Então, um outro é, que já repetimos várias vezes, mas é comunhão. Comunhão. Lembrar sempre o que nos une, quais são os valores essenciais. E, por que não, celebração. A nossa capacidade de, no momento em que percebemos que é necessário, um momento de festa, de celebração, de celebrar nossas conquistas, de celebrar o crescimento do grupo. E essa celebração é onde tudo é bem-vindo. E é aí que se estabelece intimidade para que as pessoas se conheçam mais, com mais proximidade, né? E que consigam dar os próximos passos. Num grupo com problemas, essa é a grande dificuldade. As pessoas estão centradas naquilo que não dá certo. E esquecem de celebrar, de se sentirem gratas pelo que está funcionando, que costuma ser a maior parte. Essas comunhão e celebração são possibilidades de focar no saudável. De manter o nosso foco naquilo que dá certo. Quando nós precisarmos focar novamente no problema, naquilo que está drenando a energia vital do grupo, do círculo, vai ser mais fácil. Nós estaremos recarregados. Nutridos, né? E aí podemos colocar foco no problema. Mas sem nos nutrirmos, o problema vai, sabe, nos amargurar, creio eu. Com toda certeza. Destruir a nossa capacidade de sonhar, de prosseguir nos envolvendo e nos comprometendo. Né? É preciso sempre, por isso a importância de ritualizar, de fazer a parada, né? Porque boa vontade é a palavra-chave. Os bons projetos, as conquistas, as boas ideias, o surgimento delas, sem dúvida, são projetos de boa vontade e de respeito. Né? Jairo, nas experiências que tu levas para o grupo, existe canto, existe dança, existe essas expressões assim mais soltas do ser, não é? As crianças se encantam e se envolvem poderosamente, mas incrível, os adultos também. Porque é importante que isso não fique só no falar, né? É importante que, nisso entra o trabalho a minha vivência como massoterapeuta, né? Ou com abordagens energéticas, para possibilitar o encontro desses conceitos ou desses princípios pelo coração, pelo toque. Somos mamíferos, precisamos de contato, né? Precisamos de perceber, me perceber como um ser emocional, mental, energético e estabelecer uma troca mais efetiva com o outro. Às vezes passamos o cotidiano convivendo com pessoas e nunca olhamos de verdade, né? E aí você diz, me traz a imagem daquele cara que você trabalha há anos e não vem. Não vem porque eu não olho. Não vem porque eu não escuto. Eu não estou presente ali inteiro. A minha mente, como diz o meu sobrinho, está para lá de Marrakech e não está aqui, né? Incrível, incrível. Olhar, escutar, tudo considerado simplérrimo, mas não é. No exercício da convivência é um desafio ouvir o outro até o fim, não? Deixar ele expor a maneira dele de ver o mundo até que ele faça um ponto. E procurar começar a locução, a nossa resposta a partir do final da frase do outro, porque eu me certifico
do que eu escutei realmente. E não estou lá no meu repertório querendo dar uma resposta e debater, e sim dialogar. Jairo, dá um telefone, um e-mail, alguma fonte de contato para as pessoas te buscarem, se desejarem conversar sobre isso, levar para algum ambiente onde elas estão querendo fazer um trabalho de aproximação, ou usar teus recursos de massoterapeuta? Então, eu estou no Atman Amara, Centro de Metafísica Atman Amara. O site é www.atmanamara.com.br. Esse T é mudo, né? Atman. Atman. 3333-2311. 3333-2311. Fácil de gravar. Fácil de gravar. E também através da Unipaz. Unipaz, www.unipassc.org. Jairo, nós estamos revezando livros que tu trouxestes, não é? E que tu indicas como leituras interessantes para quem quer começar a praticar a paz em si, com o outro, consigo mesmo, com o outro e com o planeta. Aqui nesse expositor está o Jean-Yves Leloup, que é um grande mentor. Recomendamos todos os livros do Jean-Yves sem citar nenhum? Olha, todos. É fantástico, né? Esse é um livro que eu gosto muito, onde o Jean-Yves faz um panorama, faz uma viagem pelo simbolismo do corpo através da tradição judaico-cristã. Falamos tanto sobre o corpo hoje, isso aqui é fundamental para quem quiser explorar um pouquinho mais esse conteúdo. Encantador. O conteúdo simbólico, né? Quer dizer, se eu tenho um problema no peito, o que isso significa do ponto de vista espiritual, emocional, físico? Mais fácil é conhecer o diagnóstico. Ah, existe pneumonia, tá bem. E qual é? O que está por trás, né, da pneumonia? Qual é a outra mensagem, significado? E essa linguagem é tão rica de significado justamente por ser uma tradição tão próxima de nós, né? Que aqui no Ocidente escolhemos e fomos, a grande maioria foi criada. E esse outro livro que tu estás indicando tem a ver com preceitos do Fórum Social Mundial. Um exercício de boa vontade. Se você tiver acesso às propostas e se der conta que pode auxiliar de alguma maneira, que a tua caminhada, você pode inserir alguma atitude que colabore com alguma das propostas. É a hora, é a hora. Obrigada, muito obrigada pela tua presença. Tu estás convidado, então, a integrar esse time de homens e mulheres de boa vontade que em círculo se reúne para viver determinados preceitos, especialmente as virtudes, se a gente for para a bibliografia do Boff, não é? E que vai fazer a grande transformação e trazer muito mais paz para si mesmo, para o cotidiano e para esse universo. Muito obrigada por hoje. Temos o programa ao vivo nas terças-feiras, das 20h30 às 21h30 e algumas reprises pela semana. Obrigada pela tua presença. Ela é fundamental, faz toda a diferença. Até a próxima.